Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Aqui é o pastor Vitor. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula de liderança, amém? Peço desculpa pela demora. Hoje nós vamos falar sobre o líder, como eu crio outra liderança, como fazer outros líderes, amém? Então vamos para a aula de hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, tá bom? Aqui, ó. Você vai abrir a sua Bíblia aí junto comigo, tá? Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1, que vai dizer, pode pausar o vídeo para você conseguir acompanhar. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa o Jordão, tu, todo o povo da terra, que eu dou aos teus filhos de Israel. Pessoal, a gente já falou sobre vários assuntos até aqui. A gente falamos até mesmo da gente ajudar o nosso liderado na aula passada, tá bom? A gente ajudar essa pessoa a crescer intelectualmente, acompanhar ela. A gente já falou sobre uma sequência de coisas, tá bom? Então assim, você já tem um entendimento. Hoje nós vamos falar a questão dessa liderança, de como criar outro líder no dia a dia. Como criar outro líder na prática, ok? Vamos lá? Bom, a palavra líder, ela tem um conceito daquele que vai na frente, ela tem um conceito daquele que guia, tá? Então, assim, no Brasil, a gente tem uma visão muito distorcida de liderança. Então, liderança é quem manda, é o chefe de uma empresa, é aquele que tem a última palavra. Só que, na verdade, a liderança, ela está ligado à direção, à guia, tá bom? E também ela está ligado a serviço, aquele que vai prestar um serviço maior, aquele que vai dar direção, aquele que vai tomar as responsabilidades. Mas no Brasil tem esse sentido de mandar, mas não é esse o ponto da liderança que nós vamos trazer hoje. Então, nós temos que entender qual é a diferença, tá? Qual é a diferença de um líder e qual é a diferença de um chefe. Então, não é de se escandalizar que dentro das igrejas e dentro das organizações, 90% dos homens e das mulheres que a gente vê são chefes e não líderes. Exatamente por isso que nós estamos nessa decadência tão grande, né? De exemplos, de líderes. Pessoas não têm uma identidade muitas das vezes formada, as pessoas não têm quem se espelhar devido a isso, tá? Então, o chefe é aquele que manda, é aquele que vai dar ordem, certo, errado, você pega e faz. Isso é um chefe, tá? Infelizmente, nós vamos achar pastores assim, nós vamos achar diáconos, presbítero, nós vamos achar gerente de loja, nós vamos achar... Em todo lugar você vai ver um chefe. É aquele que manda, você tem que fazer. Não importa se tem condição, faça. É o chefe. Tá bom? E também tem um líder, que é aquele que cuida, aquele que guia. É aquele que vai passar o tempo com você, aquele que vai se preocupar, aquele que vai te sentar com você, vai entender qual é a condição que você tem para fazer. É aquele que vai estar fornecendo materiais, como a gente viu na aula passada. Então, a gente não podemos confundir liderança com chefia. Tá bom? Liderança é uma coisa, chefia é outra coisa. Mas tem um porém. O chefe, ele é abandonado a qualquer momento. Qualquer momento essa pessoa é abandonada. Tá? Eu quero ressaltar esse algo aqui. Porém, o líder,
ainda que você tire o título dele, ainda é arriscado as pessoas continuar seguindo e obedecendo a ele. Que as pessoas não seguem ele porque ele tem um título de líder, ele tem um status de líder. É claro que dentro de uma organização isso não tem como funcionar. Você tirou a pessoa daquele cargo ali, ela vai embora. Você tirou a pessoa daquele cargo ali, acabou para ela. Acabou. Então assim, agora no caso da nossa igreja, é arriscado você sair de uma igreja, né? É o que acontece em muitas igrejas. A pessoa fala, não, a rebelião vem de Satanás, mas não é questão de rebelião. Não é questão de rebelião, é porque as pessoas gostam de você. Elas são lideradas por você. Às vezes você não quer levar ninguém com você. Você quer sair de uma empresa, você quer sair de uma igreja, você quer sair de uma organização e um monte de gente vai atrás de você. Porque você é um líder, você não é um chefe. E as pessoas assimilam muitas das vezes isso com uma rebelião. Tá? Todavia, entretanto, seus porém, no caso da nossa igreja, isso nunca é bom, você tirar as pessoas daquele lugar, a não ser que elas queiram sair por livre e espontânea vontade. Mas eu preciso que vocês entendam essa diferença entre líder e chefe. Então, como é feito um líder? Um líder, ele é feito com experiência e conhecimento. Não pode ser uma pessoa imatura dentro dessa área. Tem que ser uma pessoa que tem conhecimento técnico, de estudo, experiência dentro da área. É uma pessoa mão na massa, uma pessoa que já viveu, ela tem experiência dentro daquele ramo, apesar da idade. E ele junta essas duas coisas, conhecimento e experiência. Então, se você quer fazer um líder, você tem que dar materiais, você tem que dar conhecimento e você tem que ajudar essa pessoa a ter experiências. Dentro de uma igreja, a pessoa tem que saber servir, a pessoa tem que saber cuidar, a pessoa tem que saber pregar. Em uma organização, ela vai ter que saber administrar, ela vai ter que saber recepcionar, ela vai ter que saber... E assim vai. E a experiência, né, dentro daquela área. Você tem que ajudar essa pessoa a ter experiência dentro dessa área. Tá bom? E assim vocês vão desenvolvendo. Tem gente que quer levantar líder e não quer dar conhecimento teórico pro cara. Não tem como. Esse cara ele só tem a fachada de líder. Ele não é um verdadeiro. O verdadeiro líder ele tem que ter conhecimento. Não tem muita experiência, mas não tem conhecimento, então não tem como ser líder. Ainda mais se tratando do reino de Deus, ainda mais se tratando de organização técnica, você não tem como ser líder. Tá bom? Estão conseguindo entender? Vamos falar de alguns erros também sobre liderança. Um erro mais comum de liderança é o medo de ser superado. E Jesus diz, farão coisas maiores do que eu fiz. E muitos hoje em dia não têm formado líder porque tem medo de ser superado. Quando na verdade esse é o intuito de formar um novo líder. É que ele nos supere. Então, um dos erros mais comuns é o medo de ser superado. É um dos pontos que mais pega para que as pessoas não se tornem líderes. Acabam que elas não se tornam mesmo de fato. E nós estamos nessa crise que nós estamos vivendo hoje de liderança. Outro erro muito comum sobre liderança é o quesito de você não trazer para perto. Eu sou líder, mas aí? Você não traz na sua casa para tomar um café? Você não senta? Você não pergunta como está o andamento? Você não oferece o seu ouvido? E fica nessa coisa. Então, uma das coisas que tem pegado muito hoje é o sentido de você não trazer o seu líder, o seu liderado para perto. As
pessoas querem liderar só de longe, só comandando, dando ordem. Isso não funciona. Isso não funciona. Então, as pessoas elas têm que nos seguir por exemplo. O líder é aquele que vai ter força no que ele é, no exemplo, na prática. Ele faz, ele não só dá ordem, faça. Faz você, eu não faço não. Não beba café, mas eu não paro de beber café. Isso não funciona. Você tem que trazer esse cara para perto. Ele tem que ver que no dia a dia, mas eu sou de uma empresa, pastor. Eu não tenho nada a ver com negócio de igreja. Você tem que trazer esse cara para perto. Se você não toma café com essa pessoa, se você não tá... Cara, você não tá formando outro líder. Você tá criando um chefe. Um líder é aquele liderado que ele pegou os seus ideais. É aquele liderado que pegou o seu hábito de vida, o seu caráter. Ele começou a colocar aquilo em prática. E você tem feito isso? Colocado esse homem, essa mulher perto de você? Esse é o líder. Então vamos para a visão bíblica para a gente concluir, tá? A visão bíblica que nós temos é a seguinte. Nós começamos com o livro de Josué. Nós vamos finalizar com ele. Jesus deixou 82 líderes na terra. 12 apóstolos, 70 discípulos. Paulo, ele deixa Timóteo, chamado de evangelista. Timóteo era um presbítero que governava a igreja de Éfeso. Um liderado exemplar que seguia Paulo, comia com Paulo, estava com Paulo, aprendeu com Paulo, na mesa com Paulo, tá entendendo? Elias vai deixar Eliseu. Comia com Elias, bebia com Elias, andava com Elias, tinha intimidade com Elias. Tá entendendo? Liderança não tem a ver só com ensino, mas é o dia a dia. Agora, finalizando no livro de Josué, quando Deus vai chamar Josué, você vai ver que, olha, todo respeito, agora a minha visão, Moisés foi um péssimo líder. Moisés foi um péssimo líder dentro da Bíblia. Um dos piores que já teve. Por quê? Ele não discipula Josué. Você vai ver, ele não passa esse passo a passo. Josué até olha, anda, caminha, mas é aquela coisa com uma certa distância. Você vai ver que não tinha aquela proximidade como Jesus teve, como Elias, como Paulo. Josué foi liderado de distância. Por isso a resistência que Josué teve. Por isso a sua dificuldade em entender quando as pessoas estavam cheias do Espírito Santo lá no arraiar, sendo tomada. Um líder distante, ele não lidera, ele comanda. Então você precisa ser um líder perto, um líder que faz discípulo, um líder que gera outro líder. Como isso é feito? Quando você traz alguém para a sua vida. Quando você caminha, come, bebe, direciona, ensina essa outra pessoa e ela vira uma liderança. Então é assim que a gente fazemos outro líder, ensinando as pessoas a andar no caminho que nós andamos, não dando ordem, fazendo as pessoas fazer aquilo que a gente nem faz. Então é assim que a gente forma outros líderes, trazendo essas pessoas para a nossa vida. Viu? E é isso que a Bíblia vai nos deixar. Aqui é o Pastor Vitor. Essa é a nossa 5ª aula de liderança. E eu espero ter agregado na sua vida, para que você faça outros líderes. Então traga essas pessoas para a sua vida e ensine ela um modelo de vida correto a se viver. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Bom?